aqui para a gente dar início. Então, vamos lá. Nosso encontro agora 4.3. O encontro 4.3, pessoal, eu vou dividir ele em duas etapas. Então, vamos fazer a primeira parte hoje e a segunda a gente faz na semana que vem. Então, vamos lá. Nosso encontro 4.3, na unidade 4, estamos falando sobre eletricidade. E entramos agora a falar de circuito elétrico. O que é o circuito elétrico? Nada mais é do que uma malha, né? Uma sequência, né? Um fio, de forma mais visível, um fio ligando equipamentos, elementos do circuito. E dentro desse circuito, a gente vai ter essa circulação de corrente elétrica. E esse circuito, né, para ser um circuito elétrico, ele tem que ter, no mínimo, o fio em si, né, que é o condutor, uma fonte de carga e uma fonte de tensão e o consumidor, né, da carga elétrica, que é o que vai gerar essa carga. Então, um circuito elétrico simples, ele basicamente é assim. E, logicamente, tem uns circuitos mais complexos, um circuito resistência, um circuito R de resistência é simples assim. Um circuito já com indutor é um pouco diferente, um circuito com capacitor tem outro. E temos também um circuito com esses três elementos e outros elementos. Aí a gente entra num circuito eletrônico, por exemplo, tem uma vasta gama aí de elementos aí que fazem, né, alguns elementos idênticos, outros diferentes, mas que fazem toda essa movimentação da corrente elétrica, fazendo o funcionamento de equipamentos. Um circuito elétrico é um caminho fechado, feito por materiais condutores, geralmente os fios, ou uma placa, né, onde a energia vai percorrer esse caminho, essa corrente elétrica vai circular. E esse circuito elétrico serve para conectar um equipamento elétrico. Estou lendo aqui, mas é o que eu falei, só para não ficar nas minhas palavras, mas sim no contexto da nossa disciplina. Serve para conectar o equipamento elétrico, nosso exemplo aqui é a lâmpadazinha, ao gerador elétrico, a fonte elétrica, no caso aqui uma bateria. E esse dispositivo então vai fornecer essa energia elétrica ao circuito para carregar o nosso equipamento elétrico. E dentro desse circuito elétrico, temos a representação gráfica desse gerador, que é duas barras paralelas, uma menor que a outra, uma menor indicando negativo e a outra maior indicando positivo, né? A corrente sempre saindo do positivo para o negativo, circulando nesse sentido. Então, essa é a representação desse gerador elétrico, representação da corrente elétrica, e esse é o nosso gerador elétrico, a nossa bateria. Além da bateria, temos lá a lâmpada, o equipamento elétrico. O equipamento elétrico que consome energia, ele é uma resistência elétrica. Pensamos numa lâmpada incandescente mesmo, uma lâmpada aí do modelinho antigo que a gente conhece. Ela tem uma resistência, né? A gente já olha uma lâmpada lá de perto, ela tem uma molinha ali dentro, né? Uma espiralzinha ou um arame ali dentro, uma resistência mesmo. E aí a energia vai passar por ali, aquecer e gerar a luz. Mesma coisa acontece, por exemplo, com o chuveiro. A gente tem dentro do chuveiro uma resistência. Quem nunca tocou ou viu
pai, né, trocando aí, resistência do chuveiro, tendo que ir ao mercado comprar a resistência do chuveiro. Então, essa resistência é onde consome energia ali, a energia vai ser consumida ali naquela resistência. E aí, essa resistência, ela é a razão entre a corrente elétrica, né, entre a tensão e a corrente elétrica, que é a carga mandada pela fonte geradora, em relação à corrente elétrica, ou seja, a tensão dividida pela corrente elétrica. Temos então a resistência. E é isso aqui. A gente chama até essa formulazinha aqui, como geralmente o V, né? V tem que rir, o U tem que rir. Se a gente isolar a tensão, temos resistência vezes a corrente elétrica. E aí temos unidade de medida de volts para tensão, variação de potencial elétrico, a gente viu na aula passada, e a corrente elétrica em ampere. Volts por ampere é ohm, que é simbolizada pela letra grega ômega, né? Maiúscula. Então, temos aí nossa primeira fórmula aí, nossa primeira definição entre a relação entre tensão, resistência e corrente elétrica. Para não ficar só em palavras, vamos ver como é que funciona essa ideia aí de resistência, tensão e corrente. Temos aí um sisteminha com resistência elétrica, conforme aquele exemplo lá da lâmpadazinha. Temos aqui a bateria, temos aqui a lâmpadazinha e a corrente circulando pelo fio condutor. Então, um resistor de resistência elétrica desconhecida R, temos a resistência lá, a lâmpadazinha R, não sabemos a resistência dela, foi conectado por fios condutores de resistência elétrica desprezível a uma pilha de 1,5 volts. Então, nossa fonte geradora é de 1,5 volts. Ao fechar o circuito, então fechou aqui o curto, fechou o circuito em si, verificou-se com um medidor elétrico que a corrente elétrica estabelecida foi de 3 mA. Então, a corrente circulando 3 mA. Qual é a resistência elétrica do resistor? Então, como a gente viu, o resistor é a relação entre a tensão e a corrente elétrica. Então, a gente pega a tensão de 1,5 volts e divide pelos 3 miliamperes. Lembrando que aqui está em milli, né? A gente tem que transformar esse milli aqui. Usar. Então, V tem que rir. Resistência igual a V, tensão sobre a corrente. Tensão de 1,5 sobre a corrente, 3 vezes 10 a menos 3. Então, 1,5 por 3, 0,5. 10 a menos 3 sobe, 10 a terceira. Então, 0,5 vezes 10 a terceira, 500 ohm. Bem tranquilo, né? Sim. A gente vê mais um pouquinho sobre essa relação aí, tensão, resistência e corrente. Falando agora diretamente dos resistores, então, eles são, os resistores mesmos, são geralmente assim. E estamos falando de circuitos elétricos, circuitos eletrônicos, placas. E aí, esses resistores, eles
eles têm a função de limitar a corrente. Se eu tenho um resistor alto, vou voltar aqui na formulazinha só para a gente fazer a análise. A tensão é minha fonte geradora, ela não vai mudar. 1,5. Minha pilha lá, ela não vai alterar a sua tensão. Então, a pilha é 1,5. Se eu aumento a resistência, eu aumento isso aqui, para continuar o mesmo valor, isso aqui vai diminuir. Exemplo básico aqui, neste exemplo aqui, se a gente diminuir aqui a corrente, vamos dizer que a corrente era 1,5. A gente dividir 1,5 por 1,5 dá 1 vezes 10 a terceira. Isso aqui vai para 1000. Então, tá vendo? A resistência aumenta e a corrente diminui. Então, é isso que está falando aqui. Se eu tenho um resistor, eu coloco um resistor, eu vou diminuir a corrente no equipamento, na placa, no aparelho. Então, eu utilizo essas resistências para diminuir a corrente elétrica. E aí, a gente pode observar que cada resistor ele vem com umas listrinhas coloridas aqui. As listrinhas coloridas não é só para beleza, para fazer um carnaval de resistores, não. Cada listrinha dessa indica um valor. E a gente pode verificar isso através desta tabela. Então, cada cor é um valor. Então, preto é 0, marrom 1, vermelho 2, e assim vai até o branco, que é 9. E temos ainda a cor dourada, a prata, e o outro branco aqui, né? E aí é só na última camada. E isso aqui refere-se a tolerâncias. Tá? Então, a gente vê aqui, primeira faixa, segunda faixa, terceira faixa, quarta faixa, né? Terceira e quarta faixa aqui. E aqui temos também a última faixa. Temos resistores que tem 5 faixas, igual a gente está vendo aqui, ó. E tem resistores apenas com 4 faixas. E aí a gente tem a primeira, segunda, terceira, a quarta e a quinta. Quando eu tenho 4 faixas, eu suprimo a terceira faixa. Essa aqui eu não considero. Quando eu tenho 5, aí eu vou considerar todas as faixas. A primeira, a segunda e a terceira faixa são numerais mesmo. Então, se eu venho aqui, primeira faixa, vamos pôr, volta aqui, ó. Primeira faixa, segunda faixa, terceira faixa. Primeira faixa vermelha é número 2. Segunda faixa verde, número 5. Terceira faixa amarelo, número 4. Então, eu tenho 254, 254. E aí eu formo um número de centena, né? Com 3 faixas, vira uma centena aí de 254. Então, 254. A quarta faixa aqui vai me indicar um multiplicador. Ele vai multiplicar. Aqui eu formo um número com 2 ou 3 algarismos. No caso aqui, formou um número de 3 algarismos, 254. Quando ele indicou a preta é 1. Então, eu vou pegar esse número formado e multiplicar por 1. Então, 254 vezes 1. E aí eu tenho, então, a resistência, sua unidade de medida, 254 ohms. E a última faixa, a quinta faixa, vai me indicar a tolerância de variação dessa resistência. Então, marrom, 1% para mais ou 1% para menos. Então, se a gente pegar aqui 1%, seria 2,5, 2,54 ohms, para ser mais preciso, né? Então, 2,54 para mais ou 2,54 para baixo, para menos. Essa seria a resistência. Quando eu pego de 4 faixas, como eu falei,
a gente despreza a terceira faixa, não utiliza. Então, usa as duas primeiras faixas para formar o algarismo, o numeral. Então, primeira faixa marrom, 1. Segunda faixa preta, 0. Então, 10. Temos aqui um 10, né? E um multiplicador, que no caso é um vermelho, eu vou multiplicar por 100. 10 vezes 100, 1000. Então, aí, 1K, que é 1000, né? 1000 ohms. E a última faixazinha aqui, que é a dourada. Então, a última faixa, eu só vou ter 5 cores aqui. Eu vou ter marrom, vermelho, dourado, branco, prata. Então, como tem o dourado aqui, 5% de tolerância para mais ou para menos. Ou seja, 50, né? Chega a 1050 ohms ou 1950 ohms. Essa resistência pode trabalhar nessa faixa, ela tem essa tolerância. Uma dúvida? Professor, essa última faixa, a gente tira a porcentagem do número que a gente tem o resultado? Isso. Na verdade, a gente não tira a porcentagem, tá? Ela fica descrita como porcentagem, igual está descrita aqui no nossa imagem, tá? Tá, então, no Fica lá caso, mostrando a porcentagem. a porcentagem de Igual 1000 eu é falo, 5%. isso, 5% de 1000 é 50. Eu estava falando só demonstrando a faixa que essa resistência pode trabalhar, ela pode ter contida nela essa resistência. Mas na hora de eu fazer a nomenclatura, fica lá mais ou menos 5%. Ah, tá. Beleza. Entendeu? Que esse 5% representa 5% do 1000. Ele Aham, representa isso. Mas a gente não descreve aqui. ok. Mais alguma dúvida? Por enquanto, não. Vamos ver um exercício aqui nesse sentido dessa tabelinha. Então, como traz o exercício aí com o auxílio da tabela, qual seria a sequência de cores de um resistor de 20 kΩ com a tolerância de 1% a mais ou menos? E aí, qual que é as cores que a gente vai ter nesse sequência, né, dessas cores nesse resistor? Pode falar, pessoal. Seria o vermelho e o preto e o marrom? E você falou só 3 cores. No mínimo são 4 cores. Podem repetir, logicamente, mas no mínimo são 4 sequências, né? É a letra A? Será que é a letra A? As cores Vamos podem lá. se repetir? Pode. Vamos lá. Primeiro, a gente tem quantos algarismos aqui? 2, Dois. né? Temos o 2 e o 0. O 2, qual que é a cor que representa esse 2 aqui?
vermelho. Vermelho. Então, a primeira cor é vermelho. Segundo número é 0. Então, segunda faixa é preta. Então, o 2 é vermelho e o 0 é preto. Certo? Certo. Aí agora ele tem aqui, ó, um multiplicador. K é 1000. Então é 20 vezes 1000. Então, a terceira faixa não existe aqui. Existe a quarta, né? Na verdade, existe a terceira, mas não falamos da terceira faixa. A gente fala do multiplicador. É 1000. Então, é laranja. Né? Não é isso? Então, Ah, tá. vermelho, Então, a preto. terceira faixa sempre vai ser o multiplicador, né? Isso. Não, nem sempre. Pode Não, ser que eu tenha. no caso de 4 linhas. Isso. Eu tenho 4 linhas. A terceira é o multiplicador. E aí seria laranja aqui, né? 1000. Isso? Ah, tá, entendi. O K vale como se fosse 1000, né? Isso. Então, 20 vezes 1000, que já está o K aqui. E a última, que é 1%. 1% marrom. Na verdade, não temos nenhuma alternativa correta. Porque é laranja. Então, se a gente pegar vermelho e preto, não é amarelo e nem vermelho. Não é amarelo nem vermelho, é laranja. A última é marrom. Então seria a letra C, na verdade, aqui, né? Só que no vermelho aqui estaria tá? Laranja. Vermelho, preto, laranja, marrom. Vou até consertar isso agora. Correto? Dúvidas? Professor, se Não. for de 5 linhas, o multiplicador será a quarta linha. Isso. O multiplicador vira a quarta faixa. Ah, tá. Beleza. Então, conforme a gente falou aqui, ó, vermelho, preto, laranja, marrom, 2, 0 vezes 1000, né? A conclusão foi aqui, ó. Aqui é 20 quiloohms, não é 2 quiloohms. Se fosse 2,0 quiloohms, aí seria, viu? Vermelho, preto e vermelho. Entenderam? Porque aí eu não multiplico por 1000, eu multiplicaria por 100. Aí eu teria a terceira faixa vermelha também. Vamos lá então brincar um pouquinho com isso aí. Façam aí. Temos o inverso. A gente tem 5, né? 5 resistores. E aí vocês vão definir agora o valor lido por ele, que é daquela forma lá que eu fiz aqui em cima, aqui, ó. A gente vai fazer desse jeito, valor lido, primeiro algarismo, segundo, multiplicador e a porcentagem, vai estar aqui. E depois o valor medido. Aí a gente transforma para essa leitura aqui, né? 20 quiloohms. Certo? Entendido aí? Professor, me explica a questão do valor lida, porque a minha internet falhou. Vamos aqui. Vamos fazer esse primeiro aqui junto aqui, só para vocês verem. Marrom. Qual que é o valor de marrom? 1.
1. Então, a gente põe aqui, valor lido 1. E o do preto? 0. 0. O do vermelho, como a gente está trabalhando com um resistor com 4 faixas só, então a terceira faixa é o nosso multiplicador. O vermelho multiplicador é 100. 100. E o dourado é quantos por cento? 5%. Então, isso aqui é o valor lido. Qual que é o valor medido? 10 vezes 100 é 1, né? 1 quilo. Nossa unidade de medida, 1 quiloohm. Mais ou menos 5%. Essa é a diferença. Valor lido de cada faixa. O valor medido é o valor convencional que vai estar descrito no nosso resistor, se assim couber. Tranquilo? Tranquilo, tranquilo, agora eu entendi. Então vamos lá. Rapidinho vocês fazerem 5 minutinhos, dá para fazer, né?
E aí, pessoal, finalizaram? Eu terminei. Já. Então vamos lá conferir? Então tá aí. Primeiro, que a gente já tinha feito, marrom, preto 0, 100, 5%. O verde, 5, azul 56 e o marrom 10. Dourado 5%. Ficando 56 multiplicando por 10, temos 560 ohms, mais ou menos 5%. Vermelho 2 e vermelho 100. 22 vezes 100, 2.200. 2,2, mais ou menos 5%. Marrom 1, o preto é 0, o laranja é 1.000, 1K. Então, 10K ohm. E o prata, lá embaixo, 10%, mais ou menos 10%. E o último aqui, amarelo 4, roxo, violeta 7, laranja novamente 1K, e o vermelho 2%. Então, 47K ohms, mais ou menos 2%. Acertaram todos aí? Eu acertei. Eu errei 2. Que eu errei o multiplicador. Eu confundi os números. Cuidado é principalmente no multiplicador mesmo. É o que a gente erra mesmo é nele. Beleza. Então, aprendemos aí as cores dos resistores. Voltando aqui, só para a gente ver novamente a carinha deles. Aí, ó. A gente observar essa faixa que está aqui em cima, aqui, ó, galera. Tá vendo? O dourado aqui, dourado, dourado. Todos esses aqui são dourados. Tá? Essa faixa dourada aqui, ela é a parte de porcentagem. Então, o resistor começa daqui para lá. Se a gente pegar aqui, temos... A visão não vai ajudar muito, mas suponha que aqui é 2 vermelho e 1 preto. Então, esse aqui é de 22, né? 22 ohms, porque o preto é 1. Então, 22, 2 vermelho, 2 e 2, 22. O preto é 1, 22 vezes 1, 22 ohms e o dourado 5%. Se a gente pegar esse aqui, é bem parecido. Temos também aqui 22, né? 2, 2. Só que o multiplicador aqui é o marrom. E o marrom é 10, né? Então, 22 vezes 10 aqui já vai para 220 ohms. Então, temos aí os resistorzinhos. Vamos seguir. Agora a gente vai falar do funcionamento, né, desse circuito em si. E agora, não um circuito apenas simples, daquele jeito lá com um resistor. Mas a gente pode ter agora dois tipos de associação de resistores. O primeiro, uma associação em série. Então, tem uma corrente passando dos três resistores, que estão em séries, um na frente do outro. Ou uma associação em paralelo, onde eu vou ter uma corrente que se dividirá, né, por três ramais aqui, vai passar em três resistores. Depois finalizar o circuito.
Quando a gente tem um circuito nesse sentido, de resistências em série ou em paralelo, a gente tem lá o início da nossa estudo lá, a formulazinha do V tem que ir lá. Tensão igual a resistência vezes a corrente. Só que a resistência lá é uma só. Aqui, então, a gente transforma essas resistências em uma só. Aqui vai virar uma e aqui vai virar uma. Como eu faço isso? A gente vai chamar isso de uma resistência equivalente. Então, essas três resistências estão fazendo um valor equivalente a uma resistência única. Da mesma forma, no paralelo. Quando a gente vai para a associação em série, se torna um pouco mais simples. Demonstrando aqui, as tensões é uma tensão para cada resistência, que multiplica pela corrente. Se a gente isolar a corrente aqui, a gente vai ter uma somatória das resistências. No final das contas, a gente tem que a resistência equivalente é R1 mais R2 mais R3. Ou seja, quando temos uma associação em série, temos a somatória das resistências. Então, a gente vai somar as resistências e elas vão virar uma resistência só para nós podermos fazer o cálculo base aqui do nosso circuito. Então, aí eu chego, né? Tensão igual a resistência equivalente vezes a corrente. Sendo que essa resistência equivalente é R1 mais R2 mais o R3, que é a resistência 3. Na associação em paralelo, alguma dúvida aqui, galera? Associação em série, ok? Ok. Então vamos agora aqui na paralelo. Associação em paralelo, aqui diferencia um pouco, porque a gente tem três correntes independentes, vamos dizer assim, três tensões independentes, cada um. Então a gente chega numa variação de fração das resistências. A gente chega que a corrente sobre a tensão desculpa aqui, galera. A gente chega, então, que a corrente sobre a tensão é a somatória das razões, né? Das razões das resistências. Então, a gente tem que isso aqui é a nossa resistência equivalente. 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre a resistência 1, mais 1 sobre a resistência 2, mais 1 sobre a resistência 3. Então, a tensão será também resistência equivalente vezes a corrente. Mas, para a gente encontrar essa resistência equivalente, a gente tem que isolar essa resistência equivalente aqui. A gente tem que encontrar através dessa somatória das razões das resistências em paralelo. Isso aqui a gente isolando, né, a resistência equivalente, deixando ela para cima aqui, a gente terá um denominador aqui, né? R1 vezes R2 vezes R3. E aí, mais, né, em cima a gente teria um numerador, R, no caso aqui, ficaria maior, né? R2 vezes R3 e tal. Mas com dois termos apenas, a gente teria a multiplicação embaixo e a somatória em cima. Invertendo, né? Ficaria, então, multiplicação sobre a somatória. Isso para dois termos, de forma simplista. Para três termos ou mais, também fica mais com termos mais diferenciados. Vamos ver aqui como é que a gente aplica esse conceito de associação paralela
associação em série. Então, vamos considerar aqui dois resistores elétricos, o R1 de 2 ohms e o R2 de 3 ohms. E aí ele pergunta quais são a máxima e a mínima resistência elétrica que se pode obter por uma associação entre elas. Então, ele quer saber a máxima e mínima resistência dessas duas, ou seja, juntas em série ou juntas em paralelo. Dando essas associações a uma bateria de 9 volts, utilizando fios elétricos de resistência elétrica desprezível, quais são as intensidades máxima e mínima da corrente elétrica que se pode obter? Primeiro, ele pede a resistência equivalente de série e a resistência equivalente para paralelo, para ver qual que é a máxima e qual que é a mínima. Depois, tanto da série e paralelo, ele quer saber qual a corrente máxima, né? Qual a corrente máxima e a corrente mínima desse circuito. Ficou claro aí? Eu não entendi muito bem, não, professor. Vamos lá entender, então. Vamos voltar aqui, rapidinho, aqui nos gráficos. Ele está falando... Aliás, voltar não. Vamos aqui mesmo. Ele está falando que tem dois resistores. Um resistor R1 e um resistor R2. A gente pode juntar esses dois resistores de duas formas, associá-los. A gente pode colocar eles associados de duas formas. A gente associa ele de forma em série, ou seja, um na frente do outro, ou de forma paralela. Então, vamos dizer que a gente coloca ele dessa forma, um e o 2, ou a gente coloca ele desta forma, 1 e o 2, certo? Se a gente colocar eles desta forma, em série, a resistência equivalente dele vai ser a somatória do R1 mais o R2. Aí o R1 mais o R2 vai dar um valor mínimo ou máximo. Nesse caso aqui, ele está perguntando aqui quais são a máxima e a mínima resistência elétrica que se pode obter por uma associação entre eles. A gente só pode associar esses dois resistores, só tem os dois, de forma em série ou em paralelo. Então, ou seja, qual que é a máxima? A série ou é a paralelo? Qual que é a mínima resistência? A série ou a paralelo? Então, a gente vai associar esses dois resistores de forma série e de forma paralela. Conforme eu estava falando, se a gente associar eles em série, é só fazer a somatória. Se a gente associar eles em paralelo, a gente faz a somatória das razões dele. Após isso, ficou claro aí a parte da resistência? Não? Qual foi a pergunta? Ficou clara a questão da resistência? Entendeu a colocação das resistências? Eu entendi, agora eu entendi. Então, após a gente verificar a resistência equivalente dela em série em paralelo, fica a saber qual a intensidade também da corrente elétrica. Uma corrente elétrica num sistema em série e num sistema em paralelo. Vamos lá. Então, primeiro para a série, né? Resistência 1, 2, resistência 2, 3 e 9 volts, que é a nossa fonte. Resistência equivalente, 1 mais a 2. 1, 2 mais 3, temos 5 ohms, certo? A gente fez ela desse jeito aqui, resistência 1 e a resistência 2, e ela se transforma nisso aqui, utilizando a resistência equivalente. Então, a 1 e a 2 somadas, vira uma só, que vale 5. Equivale-se, tá? Esse sistema ele não mudou para isso. A gente faz a transfiguração dele, teoricamente, para nos auxiliar no cálculo. Isso aqui, como
o nome diz, equivale, tá? Essa resistência de 5 ohms equivale a duas resistências, uma de 2 e uma de 3, em série. Então, por isso, o nome equivalente. Tendo isso aqui, a gente tem a nossa formulazinha do V tem que rir. O V vale 9, a resistência agora vale 5, e qual que é o valor da corrente? Passo para lá dividindo. Então, 9 dividido por 5, eu tenho uma corrente de 1,8. Então, não sabemos ainda se é a máxima ou a mínima, mas uma das extremidades aí é 5 ohms e a corrente é 1,8. Dúvida? Professor, essa daí seria a associação em série, né? Isso, em série. Ó, tá um na frente do outro. Seriado. Tá, ok. A gente faz a soma para depois fazer a conta. Isso. Beleza. Faz a soma aqui, acha a primeira resistência equivalente, para depois jogar aqui. Certo? A paralela, a gente faz da mesma forma. Primeiro, encontramos a resistência equivalente. Então, no lugar de R1 e R2, colocamos valores 2 e 3. Tiramos o mínimo de 2 e 3, é 6. 6 por 2, 3, vezes 1, 3. 6 por 3, 2, vezes 1, 2. Então, fica 5 sobre 6. Multiplicando o cruzado aqui, né, que o resistência equivalente está embaixo. Então, resistência equivalente vezes o 5 e o 6 vezes 1. O 5 vai estar, passa para lá dividindo. Resistência equivalente, ou apenas inverte, né? Resistência equivalente é 6 sobre 5. Então, minha resistência equivalente em paralelo é 1,2. Então, a gente pode observar aqui neste exemplo que a resistência equivalente na série aumenta, né? 2 mais 5, como a gente está somando, vai aumentar. A resistência equivalente na paralelo vai diminuir, ó. A gente tinha 2 e 3, diminuiu para 1,2. Certo? Então, nossa resistência máxima na série, 5 ohms. Nossa resistência mínima na paralelo, 1,2 ohms. E aí, o sisteminha que estava desse jeito pode se equivale-se a um sisteminha deste jeito. Então, duas resistências, uma de 3 e uma de 2 em paralelo, equivale a uma resistência de 1,2 ohms. Com essa resistência, agora a gente pode achar a corrente pela formulazinha de tensão, ou da lei de Ohm. Então, 9, 1,2 é a resistência que encontramos, e a corrente. A corrente é 9 dividido para 1,2. Então, a corrente é 7,5 ampere. Sempre, corrente e resistência são inversamente proporcional. Grande, pequena. Pequena, corrente maior. Dúvidas? Professor, o 2 e o 3 eles passam para cima, nessa forma? 2 e 3? Aqui? 5 eles passaram Não, somando, né? aqui você tem uma soma de fração. O que você faz numa soma de fração? Você tira o mínimo. Qual que é o mínimo múltiplo comum de 2 e 3? É 6. Uhum. Aí o 6 você divide pelo denominador e multiplica pelo numerador. 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 1, o 3. 6 dividido por 3, 2 vezes 1, 2. Ah, tá. Entendi. E no caso de uma prova,
sempre vai pedir para fazer um dos dois ou os dois? As duas fórmulas. Pode ser um num exercício, o outro no outro exercício, ou pode ser conforme está nesse exercício. Os dois. É porque É o resultado relativo. é diferente, né? E no caso, se essa alternativa tiver os dois resultados, ou isso não pode acontecer. Então, aí o que acontece? Vamos dizer que esse exercício aqui tem alternativas. Ele Aham. daria as alternativas de um e de outro. Esse exercício aqui ele daria essa alternativa mais essa alternativa junto. Né? Ah, tá. Entendi. Teríamos uma alternativa desta forma aqui, ó. Então, teremos lá resistência máxima de lá 5, né? 5. Resistência mínima, unidade medida aqui. Resistência máxima. Resistência mínima. Aqui deu 1,2, né? Corrente máxima de 7,5. Corrente mínima, ampere, né? Corrente mínima de, quanto deu lá? 1,8. Então, se tivesse uma alternativas a serem assinaladas, teria que ter uma alternativa semelhante a isso aqui, né? Que traria o que ele pediu, a resistência máxima e a resistência mínima, a corrente máxima e a corrente mínima. Ah, tá. Beleza. Certo? Se tiver alternativa. Agora, se não tiver alternativa, é conforme a gente já tinha feito aqui, sem alternativas, sem marcar. Ok. Alguém mais tem alguma dúvida? Alguma ponderação? Não? Então, pessoal, agora eu vou ser malzinho com vocês. Aí, ó. Eu tava me perguntando agora é o Francielson, né, Francielson? Isso. Então tá aí, ó. Do jeito que você me perguntou, se tiver uma alternativa, faz um ou com dois? Só faz um ou só faz o outro? E aí, esse aqui? Em dois resistores, temos de novo dois resistores, o R1 e o R2. Quando associados em série, esse exercício aqui é um pouco diferente, tá? É parecido, mas é outra pegada. Tem dois resistores, e aqui ele já fala, quando é associado em série, ele tem uma potência de 12 volts, ou seja, a nossa fonte é 12 volts, e quando está em série, verifica-se uma corrente elétrica no circuito 4 terços amperes, 4 por 3 amperes, unidade mesmo. É esse valor, 4 por 3. Se a gente dividir 4 dividido para 3, vai dar uma dízima, né? A gente está utilizando a fração para a corrente elétrica. Os mesmos resistores, R1 e R2, são associados agora em paralelo. Tá? Aí o valor da corrente elétrica vai mudar, né? A gente não viu lá que no primeiro a gente associou em série, deu a corrente de 1,8. A gente associou em paralelo, a corrente foi para 7,5. Aqui a mesma coisa. Ela associou em série, deu uma corrente de 4 terços.
Ele associou agora em paralelo, a corrente foi para 5,4 amperes. E ele faz uma perguntinha simples. Qual é o valor das resistências? Quanto vale a resistência 1 e a resistência 2? Pessoal, essa aqui é para vocês quebrarem a cabeça aí. Vou deixar vocês quebrando a cabeça nessa aqui. 5 minutinhos. Estou aqui com vocês. Qualquer coisa pode chamar. Mas vou deixar vocês um tempinho pensando nessa aí. E daqui a pouquinho eu chamo aqui vocês. Estou à disposição, como eu falei. Só chamar eu já respondo. Mas daqui a pouquinho eu já chamo vocês para ver o que vocês inventaram nessa questão aí. Vamos lá. Quebrar a cabeça nessa aí. Vamos lá, futuros agrônomos e cientistas.
E aí, pessoal? Saiu alguma coisa? O meu deu a letra B, né? Não sei se tá certo. E o de vocês, Gustavo e Cíntia? Eu ainda tô pensando. Eu fiz, mas acho que tá errado. Vamos lá, então, fazer ela junto. Então, primeiro detalhe aí, que a gente tem duas resistências para a gente identificar os valores, e ele utilizou essas mesmas duas resistências igual no exercício anterior, para um circuito em série e para um circuito em paralelo. Então, como a gente sabe que o circuito em série é mais simples, vamos primeiro analisar, vamos fazer a verificação desse sistema, circuito em série, tá? Primeiro, o que a gente faz? Identifica a primeira coisa que a gente faz primeiro, antes de analisar ele em série, a gente verifica a sua resistência equivalente. Porque a resistência equivalente, ela vai valer, né, o valor para cada, na verdade, para cada corrente, né? Então a gente tem uma resistência equivalente para a série, uma resistência equivalente para paralelo. Estou pensando mesmo na série. Então, encontrando primeiro a resistência equivalente. Então, temos a tensão, que é 12, não vai mudar nos dois casos, a fonte geradora é a mesma. Encontramos, então, a resistência equivalente vezes a corrente da sequência em série. E aí a gente tem, multiplicando aqui, né? O 3 passa multiplicando, 4 dividindo. 3 vezes 2, 36, dividido por 4. A gente tem uma resistência equivalente de 9 ohms para o circuito em série. Certo? E aí a gente tem, em série, a gente tem que a resistência equivalente R1 mais R2. Ou seja, esse R1 mais esse R2 vale 9 ohms. É o que a gente encontrou. Pensando no circuito paralelo, eu posso também encontrar aqui a minha resistência equivalente. Não fiz aqui, vamos fazer ela aqui agora. Como é que eu encontro essa resistência equivalente para o circuito paralelo? Então, se a gente pegar ali, a gente tem V igual a R vezes I também. Só que o 12 também é igual. A resistência é a resistência equivalente que queremos saber, vezes a corrente que agora é 5,4 amperes. Então, a gente tem uma resistência equivalente igual 12
dividido por 5,4. Calculando isso aí, 12 dividido por 5,4, teremos uma dízima de 2,22. Então, tinha feito aqui, mas a gente vê que a resistência equivalente para a série é uma, resistência equivalente para paralelo é outra. Vou diferenciar aqui, né? Série paralelo. Pela série, a gente identificou aqui que é 9 ohms, R1 mais R2. E no paralelo, a gente tem 1 sobre resistência equivalente, 1 sobre R1 sobre R2. E aquela joguinho que a gente fez. Acho o mínimo comum, que é a multiplicação dos dois, divido por 1, dá o R2, divido pelo outro, dá o R1. Invertendo aqui, a multiplicação fica em cima e a soma embaixo. Vou colocar esse valor aqui? Posso. No momento, não vai me interferir em nada. Bom, entendido aqui? Achei a resistência equivalente em cada uma das séries e padronizei em relação às resistências. A partir disso aqui, a gente começa a fazer a substituição de um em outro, porque as resistências são iguais. A gente pode pegar esse valor aqui, R1 mais R2, não é 9? A gente tem R1 mais R2. Ó. Então, a gente pode encontrar aqui um 9, pode colocar aqui um 9. Né? Então, a gente faz essas substituições. Então, R1 mais R2 igual a 9. Aqui eu tenho R1 mais R2. Então, eu vou substituir pelo 9. Lá atrás, eu encontrei já que a resistência equivalente é 2,222. Já poderia colocar aqui, mas como eu tinha feito esse exercício sem achar esse valor, fiz novamente aqui achando a resistência equivalente. Então, no lugar da resistência equivalente, é este valor aqui. Ó. Então, coloco aqui na resistência equivalente R1 vezes R2 sobre 9. Se eu pegar aqui, o 9 vai multiplicando e o 5,4 dividindo. 9 vezes 12, 108. 108 dividido por 5,4 dá 20. Então, agora eu já tenho duas referências às resistências. Eu tenho que R1 mais R2 é 9. Eu tenho que R1 vezes R2 é 20. Então, eu já tenho duas definições com uma somatória e uma multiplicação de R1 e R2. Eu faço uma segunda substituição agora. Com R1 mais R2 é igual a 9. Então, vou isolar o R1, 9 menos R2. Eu vou pegar esse valor e substituir aqui no lugar do R1. Então, no lugar do R1, 9 menos R2. Vezes R2 igual a 20. R2 vezes 9, 9R2. R2 vezes R2, R2 ao quadrado. O 20 passa para o outro lado, fica negativo, igual a 0. Organizando essa equação minha, multiplico por menos 1, vai ficar R2 ao quadrado, menos 9, mais 20. E aí eu caio numa equação de segundo grau. Caio numa coisinha que a gente pensa que nunca vai usar. No quê? Bhaskara. Então, delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. B ao quadrado, 9, vezes 9, 81, menos 4 vezes o 1 do A, vezes o 20 do C. Então, 81 menos 80, tenho delta igual a 1. Então, finalizando Bhaskara, R2 é menos B mais ou menos raiz do delta que eu encontrei, dividido por 2A.
Então, menos B, menos com menos é mais, vai ficar 9, mais o R2', mais raiz de 1 é 1, dividido por 2 vezes o A, que é 1. Então, 9 mais 1, 10, dividido por 2, 5 ohms. R2', 9 menos 1, 8, dividido por 2, 4 ohms. Então, se eu tenho um R2', vou ter um R1'. E se eu tenho um R2', eu posso ter um R2'. Um R1'. Um R1', tenho 9 menos 5, que é do R2' aqui, vai dar 4 ohms. O R1, duas linhas, 9 menos 4, vai dar 5 ohms. Identifico que vai ser 5, 4 ou 4, 5. Então, R1 e R2, dependendo da ordem deles, é 4 e 5 ohms. Então, alternativa, letra C. Trabalhoso, mas não é difícil, galera. Dúvida? Primeira parte foi tranquila, segunda parte também. Cadê vocês? Sumiram? A segunda parte é meio complicado. A primeira foi tranquila, galera? Então, A primeira foi. primeiro, depois eu defino aqui. Tranquilinho, né? Aham. Agora aqui é matemática, né? Aqui não é nem questão da disciplina em si, é a gente brincar um pouquinho com a matemática. Então a gente tem que começar a fazer substituição. Duas substituições a gente faz, né? Faz substituição 1 e 2. Então a gente faz primeiro a substituição do série, da definição que a gente encontrou da série dentro do paralelo. E a gente vai, depois que faz essa substituição, a gente utiliza a fórmula de novo com essa resistência equivalente do paralelo. A gente achar em função de R1. E aí, depois disso, a gente faz a segunda substituição invertendo. A gente faz a substituição do série no paralelo, depois do que a gente encontrou no paralelo, no série. E aí a gente cai numa Bhaskaras, uma equação de segundo grau. E é Bhaskaras, isso aqui, simples. Só lembrar a fórmula, né? A gente pode talvez esquecer essa formulazinha aqui, de não usar às vezes, né? Confundir. Mas Bhaskaras, equação de segundo grau é simples, né? B ao quadrado menos 4ac menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Cíntia, tranquilo? Agora deu certo? Aham, agora eu entendi. Achei que eu nunca ia usar Bhaskara nisso. Delta e Bhaskara. Bhaskara, Pitágoras, a gente pensa que nunca usa, e é uma das coisas que a gente mais usa. Verdade. Bom, o seguinte, tem a lista de exercícios correndo, a gente tinha dado o prazo até amanhã, né? Estou conversando com a Cíntia antes do início da aula, vou postergar a data para vocês enviarem até a próxima terça, a próxima aula, tá?
vocês enviem até a próxima terça-feira, a próxima aula, aquela lista de exercício. Por isso, hoje, então, não vou passar nenhuma lista de exercício, nenhuma lista proposta. Sobre esse conteúdo, então, como eu até falei que a gente dividiu o encontro 4.3 em 2 momentos, então, na próxima aula, eu coloco todos os exercícios pertinentes à unidade 4. Seção 4.3, exercícios para estudo da prova, né? Certo? Alguma dúvida? Claro isso aí? Certinho. As outras provas estão próximas? Então, Cíntia, a gente não tem ainda uma definição da direção, mas as provas pelo calendário, calendário antes pandemia, né? Depois que aconteceu a pandemia, tudo mudou, a gente não sabe, reforçando que a gente não tem uma informação oficial. Mas falando antes da pandemia, a gente tinha as provas iniciando na primeira semana de junho e finalizando na segunda, tá? Então, não sei te dizer se vai permanecer. Eu acho meio difícil permanecer nessa semana de junho. Não sei se vai ser uma prova presencial, se vai ser a prova, uma atividade avaliativa novamente, né? Então, a gente está esperando definição. Acredito que na semana que vem essa definição já esteja em mãos, para a gente repassar para vocês. Mas até lá, foquem nos exercícios, já é uma base para a prova, né? E assim que tivermos a informação, acredito, igual eu falei, acredito que na semana que vem todos os professores já têm as informações sobre as provas e aí já começam a repassar para vocês. Tá bom. Certinho? Pessoal, hoje é isso aí. Dá uma olhadinha depois lá no AVA, assim que vocês finalizarem os exercícios. Não deixem de fazer o AVA, de acessar o AVA. Desafio nota máxima. Estamos aí numa semana de evento. Participem. Ok? No mais, bons estudos, boa semana para vocês aí. Obrigada, boa noite. Beleza, boa noite. Boa noite.